Bem-vindos ao The Network, onde analisamos a atualidade com quem a protagoniza. O tema a debater é o seguinte: o separatismo está na ordem do dia na União Europeia. O referendo sobre a independência da Escócia pode produzir consequências muito vastas. A Catalunha também prepara uma consulta popular que o governo espanhol considera ilegal, no meio de escândalos em torno do pai do movimento nacionalista. As mesmas pretensões ecoam noutras partes da Europa, desde a Flandres até ao País Basco, o Tirol do Sul ou a Transilvânia. Estará o apoio europeu às políticas regionais a alimentar este afastamento? Um dos principais argumentos dos independentistas é o controle das próprias receitas fiscais. Nesta edição do The Network, temos connosco, aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Ian Hudson, eurodeputado britânico e presidente do Partido Nacional Escocês, Josep Maria Terricabras, eurodeputado espanhol da Catalunha e presidente do Grupo Parlamentar Aliança Livre Europeia, e Viviane Pertuzot, responsável pelo think tank Instituto Francês para as Relações Internacionais. Começamos por Ian. Até que ponto preocupa o facto de o seu movimento e o de Josep Maria poderem incentivar outros movimentos separatistas? Não corre a União Europeia o risco de se desmembrar? O referendo na Escócia é singular na medida em que há um acordo e uma base jurídica com um Estado-membro que é o Reino Unido. Não somos separatistas. Pelo contrário, pretendemos aderir à União Europeia. Creio que também a União Europeia poderá beneficiar com a integração da Escócia. Não estou nada preocupado. Acho que cada nação deve poder decidir se tem a maturidade necessária para tomar uma escolha. Não é apenas a noção de liberdade que permita um país querer declarar a independência. É uma questão difícil que só pode ser encarada após anos de trabalho árduo. O Viviane vive em França, onde também existem movimentos separatistas. Como olha para esta questão? De forma tranquila, não acredito que o referendo escocês e que a consulta na Catalunha provoquem grandes repercussões em França, até porque o sistema político é muito diferente do britânico ou do espanhol. É verdade que temos movimentos na Córsega, na Bretanha, no País Basco, mas não serão influenciados pelos referendos como a Catalunha poderá ser. Se a Escócia deixar o Reino Unido, poderá isso precipitar mesmo a saída de Londres da União Europeia? Não creio que seja uma questão relacionada connosco. Para a União Europeia, o resultado seria contar com um novo Estado-membro, a Escócia, que já está integrada há 40 anos. No entanto, o resto do Reino Unido debate uma outra questão política que tem a ver com a subida do UKIP e com a adesão de deputados conservadores que abandonaram o seu partido. Nós não queremos fazer parte disso. Queremos ser um país normal que se representa a si próprio. Viviane, se a Escócia se afastar, não ficará o UKIP mais fortalecido, encorajando a saída do Reino Unido? É possível. A verdade é que quer o UKIP, quer os conservadores não têm bons resultados na Escócia. Daí que o Reino Unido possa vir a tornar-se mais inglês e mais UKIP. Mas não creio que o referendo tenha muita influência nesse debate. Do ponto de vista espanhol, será que os bascos não se vão sentir mais motivados para procurar a independência também? Se os catalães conseguirem um referendo, não serão os bascos a seguir? Não é certo. É outro país em Espanha. Creio que o governo local não está a pensar nisso neste momento. Na Catalunha, as forças conservadoras e progressistas estão unidas pela independência. É um assunto diferente. Mesmo que não alcancem a independência, não será tudo isto uma forma de obter mais autonomia?
Não, queremos apenas ser um país normal e poder exercer os nossos direitos políticos, tal como os outros países fazem. Nas últimas décadas, a Escócia tem sido governada por partidos nos quais não votou. Uma das conquistas democráticas da independência é justamente colocar um ponto final nisso, permitindo-nos utilizar os nossos vastos recursos, tomar as nossas decisões políticas e podermos representar-nos da melhor forma possível. Se não ganharmos agora, esperamos pela próxima oportunidade. O tempo de negociar já passou. E se receber uma proposta do governo espanhol como a Escócia recebeu do Reino Unido? Mas nós queremos que a Escócia se torne num país normal no seio da Europa. Já não é uma questão que seja alvo de negociações menores. Vivian quer acrescentar algo? Até um certo ponto. Não vou fazer amigos com isto que vou dizer. A Escócia tem uma maior legitimidade em tornar-se num país normal, devido à herança histórica do país. A Catalunha é ligeiramente diferente, podemos debatê-lo, mas a situação é diferente. Veremos. O José Maria não concorda. Não concordo. Se o argumento for que o referendo não é legal, não é verdade porque respeita a lei do Parlamento catalão. Se o Parlamento catalão age dentro da legalidade, faz leis. Por que é que o referendo há de ser ilegal? É-o para as leis espanholas, mas não para as catalãs. Um dos vossos líderes, Jordi Pujol, é alvo de um escândalo. É acusado de evasão fiscal. Isto prejudica o vosso movimento? É provável que nos afete um pouco, mas o Jordi Pujol, que foi um grande líder no passado, não defendia a independência. Não é ele quem vai levar o país para a frente. Por isso, não acho que vai influenciar muito este processo. Será que estes movimentos, seja por mais autonomia, de separatismo ou independentistas, significam que a política europeia de coesão regional está a virar-se contra Bruxelas? Não, aquilo que assistimos é a continuação de inúmeros movimentos em diferentes países que têm progredido a ritmos diversos ao longo dos anos. A motivação tem muito a ver com a política interna do Estado-membro em questão. No nosso caso, fomos subvalorizados a nível europeu. A nossa indústria pesqueira foi considerada dispensável, de acordo com o governo conservador. Isso tem de acabar. Temos a capacidade de nos representar a nós próprios. Queremos ser um país normal, como os outros, com os quais trabalhamos aqui diariamente. A política regional europeia provocou o efeito inverso ou foi demasiado bem sucedida? Provavelmente foi vítima do seu próprio sucesso, em algumas regiões onde a política interna é mais relevante, e a Escócia é um bom exemplo disso. A política regional europeia, não sei se lhe saiu o tiro pela culatra, mas sim, foi vítima do próprio sucesso. Noutros países onde o governo central é mais sólido, as regiões ficaram mais fortalecidas, mas sem as consequências que se verificaram na Escócia. A democracia tem sempre sucesso. Não se pode impedir as pessoas de exprimirem as suas opiniões. E no que diz respeito aos mercados, no Reino Unido os mercados têm-se ressentido de tudo isto. Ian, preocupa-o toda esta incerteza que, aliás, está no centro da campanha do não? A campanha do não tem sido extremamente negativa, está a tentar assustar as pessoas. Mas é verdade que há turbulência. É verdade que há turbulência, em parte por causa dos partidos unionistas britânicos, que têm sugerido que a Escócia poderá não vir a ter direito a uma fatia razoável no mercado de ações. Tem-se dito igualmente que não poderemos utilizar a Libra, apesar de ser nossa também. Então a culpa é do governo britânico. No que toca à incerteza e aos mercados, sim, pode ser explicado pela posição que tomaram. Acho que tudo isso se vai dissipar com um voto democrático no sim. Um último comentário: até que ponto isto é importante para o Reino Unido e para a Europa? É uma questão bem real. Se a Escócia ficar com a Libra, digamos, nos primeiros anos de independência, por exemplo, se vier a aderir à União Europeia, duvido que muitos dos outros países aceitem a integração da Escócia sem que esta adopte o euro. Chegamos ao fim do nosso tempo. Agradecemos aos nossos convidados. Esperamos por si no próximo The Network.
Thanks for connecting with The Network.